Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um casaca no coração de cada amigo que vai assistir esse vídeo. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco, dia que o Vasco da Gama pode se tornar líder do campeonato brasileiro. Isto mesmo, Botafogo venceu o Galo Mineiro ontem por 2-1 e há esta possibilidade do Vasco da Gama terminar esta noite como líder do campeonato brasileiro com um jogo a menos. E quem diria, o Vasco mudando da água pro vinho. E hoje a gente tem um compromisso muito importante contra o Ceará, lá na Arena Castelão, às 20 horas, jogo que terá a transmissão do Premier e faremos também a transmissão, a narração do jogo ao vivo. O Vasco busca a sua primeira vitória fora do Rio de Janeiro. A equipe do Ramon Menezes vem encantando os torcedores do Vasco, superando obstáculos nesse começo de campeonato brasileiro. E o Ramon conseguiu superar o Sport, vencendo com sobra, e o Vasco com autoridade venceu o São Paulo por 2-1. Me preocupa muito nesta partida de hoje é a arbitragem. A arbitragem que nos últimos tempos tem sido muito tendenciosa com relação ao Vasco da Gama. Então a gente espera que tanto o árbitro de campo quanto de vídeo não compliquem essa partida. O Vasco aí tem um retrospecto totalmente favorável contra a equipe do Ceará e o Vasco impondo o seu bom futebol. O Vasco tem totais condições de somar um 9º ponto no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de 100%. E o Ramon está atrás aí do recorde de 4 vitórias consecutivas do Wagner Mancini, certo? Que foi conquistado em 2010. E meus amigos, o Vasco para esta partida poderá ter uma substituição praticamente sacramentada, que é a sacada aí do Gabriel Peck para o Bruno Gomes entrar. Então o Vasco da Gama deve mandar a campo na partida de hoje Fernando Miguel, Tenório, Castan, Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes, Felipe Bastos, Andrei, Benítez, Germancano e Thales Magno. Esse deverá ser a equipe do Vasco da Gama para essa noite, certo? A gente pega um adversário bastante pressionado na 18ª colocação, na zona de rebaixamento e que tomou gols em todas as partidas que disputou. O Ceará tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, 6 gols tomados, até aqui tem 2 derrotas e 1 empate. Então dá para o Vasco vencer esta partida aí. O Vasco que fez toda uma logística de primeiro mundo para viajar para o Ceará,
condições de trabalho sendo dadas aí para os jogadores do Vasco da Gama. Dito isto, a gente vai falar aqui sobre a situação do Fred Guarim, porque a rescisão do Guarim está muito complicada de acontecer. O Vasco ainda deve ao Guarim, o Guarim não abre mão daquilo que tem para poder receber e está complicado, até porque o Guarim gostaria de voltar ao Vasco da Gama, mas as portas foram fechadas para Fred Guarim. Então a gente vai aguardar a cena aí dos próximos capítulos com relação a essa novela que já se estica já há mais de um mês. O Campelo ontem falou no podcast do jornal O Globo, falando que o Vasco da Gama vai tentar trazer 2 reforços. E é isso que a gente cobra, uma postura da diretoria do Vasco para acabar com o zum, certo? Então Campelo falou que o Vasco vai tentar de 1 a 2 reforços para chegar jogando, para poder ser titular do Vasco da Gama, para acrescentar ao material humano que o Ramon Menezes já tem. Então a gente vai aguardar. Com relação a esse presente aí de aniversário, o Vasco está sim atrás de um jogador, certo? Se não acontecer, não aconteceu, vou assumir aqui, mas nota de jornalista não é maior do que a palavra do presidente do Vasco da Gama e também do vice-presidente do departamento de futebol, o José Luiz Moreira. Então a gente aguarda aqui o presidente Alexandre Campelo, que vai se manifestar durante essa live aí da Vasco TV no dia do aniversário do clube, para poder falar do CT de Caxias, que está quase concluído para as divisões de base do Vasco da Gama, e também sobre a situação da reforma de São Januário. Um projeto deve ser entregue agora no aniversário do Vasco da Gama. Independente da gestão do senhor Alexandre Campelo, eu torço para o Vasco da Gama e fico confiante sim para que boas novas possam acontecer aí no Vasco da Gama. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Abraço a todos. Valeu.